Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Bom, eu pedi para que seja esse aqui, porque é um pouquinho mais parecido comigo, né? Aquele às vezes está alto, eu não consigo baixar. Eu vou contar um pouco a história de Zaqueu hoje, então tem que cuidar para não representar tanto Zaqueu, porque as semelhanças são muito parecidas, né? São muito semelhantes, né? É redundante isso, né? Semelhantes, muito parecidas, né? Mas então, eu queria dizer para vocês, é um privilégio, é uma alegria poder falar para vocês essa noite. E, então, essa é a boa notícia. Mas também, por outro lado, sempre há um friozinho na barriga, é uma sensação diferente, olhar daqui para lá e ver vocês olhando para mim. E eu brinquei com a Mari essa semana, é difícil, porque todos ficam olhando para a gente, daí disse, mas eu acho que seria melhor se todo mundo olhasse lá para fora, né? E eu aqui pregando, e tá aí o pessoal lá, não tem que olhar para mim, né? Seja bonito ou feio, agora tem que olhar. Mas que bom, irmãos, ver vocês aqui, alegria, esse testemunho da Nelci, a gente acompanhou a vida da Nelci, a gente acompanha, né, Nelci, a gente está junto há muito tempo. Essa semana a gente trabalhou junto e esse privilégio. E a gente sabe da fé dela, daquela determinação, né, de confiar nesse Deus maravilhoso, né? Vamos orar, irmãos, antes de começar a falar, quero pedir que nós estivéssemos mais uma vez orando por aquilo que Deus colocou em meu coração, aquilo que Deus ainda vai colocar em meu coração nesta noite. Eu gostaria que aquilo que ele falou para mim falasse para vocês, né? Mas como foi ele que falou, para mim, não sei se é eu que vou falar para vocês, vai ficar do mesmo jeito. Então, eu peço que Deus use a minha vida agora para falar aquilo que foi tão lindo que ele falou para mim durante essa semana, nesses últimos dias. Mas vamos orar pedindo, então, essa direção de Deus. Pai amado, Tu sabes todas as coisas. Conheces o meu coração, conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu faz maravilhas e como Tu, Deus, fizeste na vida da Nelci. E eu sei que tantas outras pessoas e tantos poderiam vir aqui dizer quantas coisas Tu tem feito na vida de cada um, todos os dias. Porque cada dia nós vemos, Senhor, Tu cuidando de nós de uma forma muito especial. Por isso nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Te pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações através da Tua palavra também essa noite. Em nome de Jesus. Amém. O título que escolhi para essa noite é Cura Completa. E antes de nós ler o texto, eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida, se realmente você tem experimentado uma cura completa na tua vida. No decorrer dos textos que nós vamos ler, nós vamos ver o que Deus fez na vida daquelas pessoas, os personagens dos textos, mas eu gostaria que aquilo apenas fizesse você lembrar para que você experimentasse. A história, ela é interessante, ela é boa para a gente relembrar, mas se ela não trouxer para nós nenhuma lição e nós não pormos em prática aquilo que nós vemos, ouvimos, e até mesmo na palavra de Deus, não passa de uma história. Ela só vai fazer diferença quando vocês começar a colocar isso em prática, né? Mais ou menos um profissional que se especializa e não atua na especialização dele. É mais uma pessoa preparada, mas não está atuando. Então, é preciso que nós deixemos Deus atuar através do Espírito Santo em nossas vidas. Lucas, capítulo 18.
bem no final do capítulo 18, a gente vai ler um episódio, e depois a gente vai entrar para o capítulo 19, mas nós vamos ler por partes, né? Vamos fazer as coisas por parte, para nós não nos atrapalhar tanto. O versículo 35 conta a história de uma cura, né? Nós ouvimos o testemunho de alguém aqui, essa noite, que foi curada, e aqui no texto nós vamos ler a história de uma pessoa que foi curada. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que é aquilo? É Jesus, o Nazareno, que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas iam na frente e repreendiam-o, mandando que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Senhor, quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse: vai, veja, você já está curado, porque a tua fé te curou. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus, e todos os que viam isso começaram a louvar a Deus. Aqui estava acontecendo já a ida de Jesus para Jerusalém. Ele está na sua última caminhada, vamos dizer assim, antes da sua ida a Jerusalém definitiva, onde ele foi crucificado, onde ele foi cumpriu então os últimos dias dele lá. Mas ele está chegando aqui perto da cidade de Jericó. E aí, nesse momento, nessa situação, muitas pessoas estavam acompanhando Jesus. E já havia uma multidão. E aquele cego estava à beira do caminho, pedindo uma esmola. Talvez a única forma de sobrevivência dele era que alguém lhe desse alguma coisa, alguma moedinha, alguma coisa para que ele comprasse o seu sustento. E acontece um episódio, o cego não vê, mas ele ouve muito bem, né? E ele desconfiou que tinha alguma coisa diferente e ele perguntou: o que está rolando por aí? Jesus, o Nazareno, está passando. Aí ele começa aos gritos, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa tradução diz: tenha pena de mim. Outras diz: tenha compaixão de mim. E aí já não faltou aquela turma da oposição, né? Cala a boca, rapaz, cala a boca. Vê que ele tem tanta coisa para fazer, o cara é importante, olha a multidão que está seguindo ele. Fique quieto no teu cantinho, você aí. Mas ele não se importou. Ele começou a gritar cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia, tenha pena de mim. Aí, quando nós clamamos, né? Quando nós pedimos, nós ouvimos o testemunho da Nessi, né? Deus ouve o nosso clamor. Mesmo que muitas vezes nós nem pedimos e Deus nos atende, mas quando nós pedimos, e aí acontece o milagre, né? Aquele cego começa a gritar cada vez mais, e o povo quer que ele pare de gritar, e ele continua gritando, até que esse grito chega aos ouvidos de Jesus. E Jesus para: espera aí, traga ele aqui. Quem sabe você não está passando por muitas dificuldades na tua vida, que há tempo já não resolveu? Comece a gritar para Jesus. Talvez não precisa gritar como o cego tinha que fazer, mas lá no teu quarto, lá no teu momento com Deus, clame a Ele,
que ele te ouvirá. Assim como ele ouviu aquele cego, e ao momento seguinte, que o cego se aproximou, ele ainda pede para o cego, né? Grande novidade, mas o cego tinha que dizer o que ele queria. Ele disse, o que tu quer que eu te faça? Ai, que eu quero ver de novo Jesus. Ah, então tá, então veja. E o cego começou a pular, né? Agora eu imagino a cena, e imagina só, aí a turma da oposição se rendeu, né? Os que diziam cale a boca começaram também a glorificar a Deus, começaram também a se alegrar, porque a alegria daquele cego e o milagre que aconteceu, não dava para ficar quieto, não dava para ficar parado, não dava para ficar daquele mesmo jeito. Então a multidão se aumentou e a caminhada continuou. Vamos ler mais um pouquinho, mais um episódio. Agora vamos entrar para o capítulo 19. O encontro de Jesus com mais alguém. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou perto naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o na casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Olha só, que semelhanças têm os dois? Nem o povo, né? O povo que aí atrás, quando houve um milagre, estava glorificando a Deus, estava achando o máximo Jesus, talvez 1 hora, 2, sei lá. Eles estavam chegando em Jericó quando aconteceu o milagre com o mendigo. Eles estavam atravessando a cidade quando acontece o encontro ali com Zaqueu, né? E o povo já começa a murmurar, porque Jesus disse para Zaqueu que ele ia se hospedar na sua casa. Agora, uma coisa que me chamou demais a atenção, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso, porque o texto é muito conhecido, tem coisas que vocês já sabem melhor que eu, vocês já leram isso muitas vezes, né? Mas uma coisa que me chamou demais a atenção nessa semana foi a forma que Jesus se dirigiu a Zaqueu. Qualquer um de nós diria assim: Zaqueu, você precisa parar com esses negócios errados que está fazendo, você precisa receber Jesus. Olha o que Jesus disse para ele: Zaqueu, eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, preciso me hospedar na tua casa. Aí, isso arrebenta o coração de qualquer homem durão. E não teve. Zaqueu já estava curioso, queria conhecer Jesus, né? E não tinha como conhecer, porque se ele era baixinho e não enxergava Jesus no meio da multidão, ele tem uma ideia, corre adiante, né? O baixinho tem que ganhar em alguma coisa, né? Que não ganha no tamanho, né? Tem que ser um pouco mais esperto, né? E ele corre à frente da multidão, sobe numa árvore
e espera que daqui eu vou enxergar ele. Mas era o máximo que ele almejava, enxergar Jesus. Era tudo que ele queria. Ele não se importou com a galera da oposição que diz: ei, que isso, cara? Aí pagando um mico lá, subindo numa árvore. Pensa bem, né? Uma pessoa importante, diante dos fariseus, dos religiosos, ele não era bem visto, Zaqueu, porque ele era chefe dos cobradores de impostos e então tinha sempre suspeita desses caras, mas diante da sociedade ele era um homem, a Bíblia chama rico. Mas é a mesma atitude dele com a mesma atitude do mendigo, né? Os dois não se importam com o mico que estão pagando, não se importam com o que as pessoas estão dizendo, não ouve o que a oposição, ou aqueles dizem: não sobe lá, desce daí, que vergonha. Alguém da família de Zaqueu poderia ter dito: mas eu vou sair daqui, não digo que eu sou parente dele, poxa, o cara subiu numa árvore. E Zaqueu não se importou com nada disso. Mas para a surpresa agradável dele, quando Jesus chega, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu. Jesus podia ter dito: Zaqueu, desce daí, você precisa conversar comigo, precisamos ter uma conversinha hoje à noite lá na tua casa. Algumas coisas não estão certas. Não, olha como Jesus se dirige: eu preciso. Como se Jesus estivesse pedindo um favor, que fosse ele que estivesse precisando de Zaqueu. E aí vocês sabem, o texto nos fala, né? O que Zaqueu... o que aconteceu com a vida de Zaqueu. Aí há uma lacuna daquele momento que Zaqueu desce da árvore, vai para casa, e aí eles estão reunidos ali, e de repente ele se levanta, Zaqueu. Aí ele fala: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu roubei, eu vou dar 4 vezes aquele cara. Opa! Teria ser bom sido roubado de Zaqueu, né? Se tinha te roubado R$1.000, você ia ganhar 4. Era lucro nessa hora. O ladrão a pessoa que foi roubada de Zaqueu, a Bíblia não entra nesses detalhes, né? Mas aí é fruto da nossa imaginação. Quando Zaqueu foi ter com ele para restituir, ficou admirado: mas espera aí, tu me roubou só aquilo ali, mas eu vou devolver 4 vezes mais, né? E aí isso alegra o coração de Jesus. Jesus diz: hoje entrou salvação aqui nesta casa. Então, 2 pessoas de poderes aquisitivos bem diferentes, dependendo de uma moedinha para comer o seu pão de cada dia, na época, né? Não tinha auxílio de governo, né? A coisa era diferente. Era meio abandonado, meio desprezado pela sociedade, quem tinha alguma deficiência. E Zaqueu, um homem rico, mas com as mesmas necessidades. Não visual, né? Física, como o cego, mas ele tinha a mesma necessidade dentro dele, de receber o perdão de Deus. E aí a Bíblia é clara em dizer que houve uma conversão nessa hora. Mas vamos adiante, Jesus continua, né? Depois do cego, vai para Jericó, encontra Zaqueu, e aí Jesus continua, né? Não sei se ainda ali, mas Jesus conta uma parábola. E essa parábola é muito interessante, eu gostaria que nós lêssemos essa parábola. Na continuação das 10 moedas, no versículo 11 do capítulo 19 agora. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, olha, ó, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei
e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados e deu a cada um deles uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até que eu volte. Aconteceu que o povo do seu país o odiava e por isso mandaram atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito líder deles, o rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam ganhado. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado e foi fiel nessas coisas pequenas. Você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado, chegando, disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu, colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem a que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Agora, tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha presença. É aqui o texto. Agora nós vamos, parece que, entrar numa outra passagem que não tem muito a ver com o que nós lemos e estudamos até aqui, mas a gente vai ver que há muita semelhança, sim. Eu lembrei de que uma forma que antigamente se usava, e os mais antigos vão lembrar, não tinha Pix, né? As mulheres, as senhoras, não tinham bolsas para levar o seu dinheiro. E aqui fala, quando eu li nessa tradução, amarrei a moeda num lenço e guardei, eu lembrei da minha avó. A forma dela guardar dinheiro era botar o dinheiro no meio do lenço, fazer um nó atravessado, né? E ela guardava em alguns lugares que eu não vou revelar aqui. Mas um eu posso revelar, na mão. Ela também segurava aquele dinheiro na mão. Eu achava tão estranho, né? Tão, trabalhoso, né? Eu era, sei lá, piazinho ainda, de 10 anos, menos ainda. Ela faleceu quando eu tinha 12, então foi antes ainda. Claro, né? Foi antes dela falecer, né? Aí eu achava isso tão interessante, né? Tão interessante amarrar o dinheiro.
Agora, então, imagine só, né? Chegava lá na venda, naquela época, a realidade era totalmente diferente, né? Mas já tinha algumas vendas lá, onde se comprava algumas coisas, chamava-se de bodega, né? Não sei, uma vendazinha lá, tinha alguma coisa, um açúcar, uma erva, coisa. E então, na hora de pagar, começava a desamarrar os nós, né? Do lenço, né? Para achar o dinheiro, né? Os homens já eram um pouquinho mais para frente, né? Hoje os homens ficaram para trás, né? Mas naquela época nós tínhamos algumas vantagens. Eles usavam uma guaiaca, né? E já guardavam o dinheiro, que eu lembro, né? Dentro daquela realidade, já usavam o dinheiro na sua guaiaca. Então, hoje os homens já têm também o Pix, enfim, hoje a modernidade chegou, as próprias vós já fazem Pix também, enfim, é bem legal, né? Alguns que relutam ainda, né? Mas tem outros que já se adaptam dentro da realidade, que é hoje, né? E esse um mal empregado amarrou a moeda num lenço e escondeu. Ou a outra forma também que se usava era enterrar o dinheiro, né? E algumas traduções também que enterrou, né, o seu dinheiro. Mas tudo isso que eu quero contar para vocês, de que quando Jesus conta essa parábola, quando ele fala já, parece que é um pouco diferente daquilo que nós lemos até aqui, tem muita semelhança, porque ali é a volta de Jesus como rei já. Não é mais a volta de Jesus como arrebatamento, é a prestação de conta, onde eu e você vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar, inclusive do nosso dinheiro também. Se você amarrou num lenço, olha só, ele nem gastou o dinheiro, Jesus nem conta que ele, né, gastou esse dinheiro, ele devolveu apenas o que ele ganhou. E isso não satisfez, e isso não satisfaz. É aquilo que você recebeu de Deus. E agora eu vou entrar para uma parte bem específica. Você vai, e eu, claro, né, nós, vamos prestar conta um dia. E eu estava pensando quais os bens maiores que nós recebemos de Deus. É claro que não é o dinheiro, né? Foi só uma forma que Jesus usou, mas talvez esteja incluso também isso, prestaremos conta como usamos os nossos recursos, para que usamos, e por que não usamos, e por que usamos de formas erradas também. Então, eu comecei a pensar, e a primeira coisa que veio em minha mente foi o bem maior que Deus te colocou, primeiro a tua vida, né? É a tua família. Aí eu pensei, mas como é que eu vou começar lá do avô, do bisavô, dos pais? Não, eu pensei, vamos pegar a nossa realidade, porque Deus não é um Deus que volta para trás, sempre daqui para frente. A tua vida pode estar torta do jeito que for, como aquela musiquinha do homenzinho torto. Há um momento que você vem, olha Zaqueu, né? Olha Zaqueu. Provavelmente era um homem que tinha muitas dificuldades, né? Moral. Ele tinha que, se ele confessou que iria devolver dinheiro, porque ele tinha feito algumas coisas que não deveria fazer. E Jesus fala para ele, hoje entrou salvação aqui. Esse também é um filho de Abraão. Que declaração, né? Como, né? Embora nós temos certeza que essa declaração é para nós nos dias de hoje, mas vejam só, da própria boca de Jesus, né? Hoje entrou a salvação. Então, Jesus sabia que o coração de Zaqueu estava realmente transformado, por isso que ele fez essa declaração. Mas voltamos, pegamos a nossa família, para que a gente entenda o bem que Deus colocou em nossas mãos. Vamos pegar a nossa vida quando a gente resolve formar uma família. Esposo, esposa, esposa, esposo, e Deus a une. E a partir de ali, aquilo que Deus uniu, até a Bíblia diz, ninguém o separe,
nós temos um compromisso, um para com o outro. E esse compromisso é tão forte, é tão sagrado e é tão importante preservar, queridos irmãos, que a gente não pode deixar que em meio ao casal, esposa e esposa, nem um filho pode estar no meio. Filho pode estar, deve estar ao lado do pai, ao lado da mãe, nunca no meio. Só Jesus pode circular no meio de um casal. É uma responsabilidade muito grande para nós, pais, mães também, conservar isso dentro do nosso casamento. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo tanto atravessamento, tanta desavença, até nem separação, não estou falando na separação, mas tanta dificuldade de homem e mulher, esposo e esposa conviver em harmonia. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que tem que ser, porque a própria Bíblia manda que seja assim. Então, se alguém está no meio de você, nos teus pensamentos, ainda que seja teu filho, teu lugar é aqui do lado, filha, lugar é aqui do lado, aqui, tu nunca pode defender o seu filho, ficar do lado dele, contra a sua esposa, e vice-versa. Eu me tornei uma carne com minha esposa, e eu tenho a obrigação de não deixar nada estar entre nós, somente a graça de Deus. Se nós perdemos isso, nós vamos prestar conta. Se nós perdemos isso, nós confundimos a cabeça dos nossos filhos, porque os nossos filhos são espertos, né? E eu estou falando agora dos nossos filhos, né? Vou contar para depois. Eles são muito espertos. Eu me lembro, quando eles têm uma idade, eles chegavam pedir para mim algumas coisas, que eu tinha o coração talvez um pouquinho mais molengo que o da Mari, né? E eu via que eles estavam levando vantagem. E aí eu fui até meio, né, repreendido, mas que é isso? Tu disse que podia fazer? Eu já tinha dito. Aí eu aprendi, não, peraí. Tu já falou com a tua mãe? Aí eles, quando ele dá aquela risadinha, não falou, né? Então vai lá e fala, né? Aquilo é do ser humano, né? Nós temos essa tendência. Não é que o filho é mau, que faz isso. É que ele não sabe o limite. É você, pai, e você, mãe, que vai colocar o lugar dele. Para quê? Para que as coisas continuem, a família continue da mesma forma como Deus estabeleceu, né? Agora é tão fácil, né? Inverter um pouquinho. Mas aquele homem também é um estrupício, né? Às vezes a gente ouve essas expressões, né? Por quê? Porque desgasta o relacionamento do esposo e da esposa. É preciso zelar por isso todos os dias. É preciso engolir os sapos todos os dias. Não importa se ela está errada ou certa, você precisa consertar, você precisa amar, você é o líder da família, você é responsável. Deus vai cobrar de ti, homem, muito mais do que da esposa, mas claro, diante de Deus também a esposa tem a sua responsabilidade. E Deus quer que você seja um exemplo para o seu filho, para os seus netos e para aqueles que estão ao redor. Deus não vai pedir conta só do teu dinheiro, mas Deus vai pedir conta de tudo que Ele colocou nas tuas mãos. O que Deus colocou nas tuas mãos? Faça uma respectiva. Como é que se diz a palavra, né? Isso, olha aí, ó, sempre tem alguém que ajuda, né? Olha aí, peça ajuda, né? Quando não pode, não adianta inventar, né? Quando a palavra não sai, não adianta inventar, né? Vai sair outra coisa pior do que aquilo que você imagina. Então, coloca isso diante de Deus. O que Deus colocou na tua vida? Qual é a tua responsabilidade? Deus te deu uma missão. Ninguém de vocês aqui
Ninguém de nós está nesse mundo por acaso. Todos nós temos uma missão. Quando pais, quando filhos, como irmãos, como cidadãos, como pessoas, como filhos de Deus. Aquilo que Deus te colocou na mão, um dia tu vai prestar conta. Haja misericórdia, né? Mas Deus quer começar tudo de novo. Não importa o que foi de ontem, até agora. O bom é que com Deus dá para começar. Deus não cobrou nada de Zaqueu. Deus não pediu da vida do mendigo. Jesus não falou nada. O que tu quer que eu faça? Que eu veja de novo. Ele pede para você, o que tu quer que eu te faça? Desce depressa. Eu quero me hospedar com você na tua casa. Deixa Jesus ser o hóspede de honra na tua vida, na tua família. Não vai ser pesado suportar tua esposa, teu esposo, os teus filhos. Não vai ser um peso nenhum isso, porque você está cumprindo apenas a tua missão. E isso é prazeroso quando nós entendemos, gente. Isso é especial, nós fomos chamados para cumprir essa missão e Deus deu ela a cada um de nós, sendo filho, sendo pai, sendo irmão. Cumpra fielmente a sua missão. Vamos orar? Eu quero te pedir, coloque-se em pé. Tinha tanta coisa para conversar, mas basta, né? Você tem uma missão. Você é especial. Jesus fala contigo como ele falou com Zaqueu. Eu preciso me hospedar na tua casa hoje. Entenda isso. É o próprio Jesus falando. Eu preciso. Na verdade é você e eu que precisamos, mas ele tem essa educação tão grande. Eu preciso me hospedar lá na tua casa. Eu quero morar com você. Eu não vou atrapalhar a tua vida. Quem diz isso é o inimigo. Eu só quero vida e vida em abundância. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. E eu sei que, olhando para a minha vida, Senhor, eu não cumpri a missão como Tu me pediu. E eu sei que muitos daqui, dos meus irmãos, as pessoas que estão aqui essa noite, também têm dificuldade com isso. Assim como Zaqueu tinha dificuldade, assim como outras pessoas que não estão aqui, que nos estão ouvindo, também têm dificuldade, Senhor Jesus. Mas isso não serve para que nós ficamos com essa desculpa que somos pecadores e somos assim e temos que parar por ali. Tu nos pede que nós deixamos Tu hospedar em nossas vidas, em nossas casas. Por isso, Senhor, limpa o meu coração. Limpa o coração de cada um, Senhor. Restaura os relacionamentos, Senhor. Maridos e mulheres, esposa e esposo. Que não deixe ninguém entrar no meio deles, Senhor. Apenas a Tua vontade, a Tua graça, o Teu Espírito. E que cada filho conheça, Senhor, e saiba muito bem o exemplo que está vendo no seu pai e na sua mãe. E assim, Senhor, nós podemos anunciar o Teu Evangelho com alegria, ajudando outras pessoas a ganhar outras pessoas, cuidando de pessoas, para que pessoas cuidem de pessoas. Nos ensine a fazer isso, Senhor. Nos ensine a cumprir a nossa missão, Senhor Jesus, cada dia. Nos perdoe por aquilo que deixamos a desejar. Esta é a minha oração, é a nossa oração, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Pastor. Não precisa nem sentar, só quero lembrar você que toda semana, terças e quintas, nós temos encontros aí nas casas, os pequenos grupos, participe. Lá você vai ouvir de novo e de outra forma, aplicando aí mais para a sua vida essa mensagem. Eu quero te desafiar. Você viu o que aconteceu com Zaqueu? A salvação não chegou na casa dele porque ele deu dinheiro para os pobres e etc. Não foi por isso, foi porque o Filho do Homem, Jesus Cristo,
entrou na casa dele e ele creu em Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. Eu quero que você saia daqui desafiado a chegar na tua casa, hoje ou amanhã, no momento que seja, e entregar tudo que precisa ser entregue ao Senhor Jesus. Se é a parte financeira, se é a parte matrimonial, se é a tua vida como um todo, não deixa de alinhar a tua situação com o Senhor. E é fácil fazer isso. Fecha a tua porta no teu quarto e fala com Ele, que Ele escuta. Quero desejar que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e a tua família, em teu trabalho, na escola, seja lá onde você estiver nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você e até a próxima.